Antes de começar, propriamente dito, né? Eu estava falando para os irmãos que já estão conectados que nós estávamos com um evento agendado aqui para Coimbra, agora para o mês de abril, não é isso? Isso. Aqui na Universidade de Coimbra, uma das pessoas que estava nos ajudando também está online aqui, que é o diretor, presidente da PEB, na Universidade de Coimbra, nosso amigo Rafael Firpo, né? E ao final, com todos esses acontecimentos, né, da pandemia e tudo demais, acabou que a gente, pela segunda vez, está postergando o nosso evento aqui na Universidade de Coimbra, mas vai dar certo Vai, dar- a gente ter esse evento ao vivo, com vai, certeza. vai dar certo Mas sim, viu? Mas enquanto a gente não tem esse privilégio de te ter pessoalmente aqui em Coimbra, mas a gente pode estar fazendo essa live e eu creio que é um tempo muito bom, um tempo de esclarecimento, um tempo onde talvez algumas pessoas elas nunca nem ouviram falar a terminologia mesmo apologética, né? Ou algumas pessoas já ouviram falar, mas não sabem de que se trata, né? E eu acredito que é muito importante, ainda mais quando a gente está falando do meio acadêmico. Nós aqui em Coimbra vivemos essa realidade onde existem muitos alunos, né? Muitos alunos também que são cristãos, que chegam numa realidade acadêmica onde eles são sugados por filosofia e por um monte de informações que vêm combater a fé cristã, né? Isso. Eu creio que você também como professor na UFRN aí em Natal, eu creio que também você vê essa realidade com os alunos, especialmente alunos que são cristãos, e eles podem começar a viver uma realidade de conhecimento, né, que talvez eles não estavam debruçados sobre essa realidade, e isso vem contrastar ou de frente mesmo com a fé cristã. Então, Isso. eu creio que essa realidade da apologética cristã é uma ferramenta crucial para a igreja e para todos nós, né? Para as pessoas, especialmente, que vivem nesse ambiente. Antes do pastor Tassos começar, queridos, para vocês que já estão aqui, eu vou desativar os comentários, certo? Assim também a gente pode visualizar bem o rosto dele, pois senão os comentários ficam em cima do rosto dele. E talvez nos últimos 10 minutinhos aí a gente pode abrir, né, se for o caso, para alguma pergunta, alguma coisa, para que vocês possam ficar à vontade e a gente possa estar vendo direitinho aí o rosto do pastor Tassos. Então, pastor, é um prazer te ter. Muito obrigado por responder aí a nossa solicitação de participar nessa live. Eu creio que como acabei de falar, é um tema muito relevante, um tema onde a gente precisa realmente ser esclarecidos, primeiramente como filhos de Deus, para poder defender a nossa fé. Isso. É verdade, a apologética tem crescido em importância, né? Principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas são expostas a situações que colocam a fé em questão, né? Há dois tipos de apologética: a apologética para aqueles que não conhecem a verdade, então a apologética evangelística, mas há também a apologética devocional, que é para o cristão, para que ele fique fortalecido em sua fé, para quando eventuais ventos da incredulidade baterem a porta, eles estejam convencidos, convictos de que o cristianismo é a verdade. Isso, exatamente. Então, já entrando no assunto mesmo de apologética, o que significa apologética, pastor Tassos? Apologética não é uma tradução, mas é uma transliteração, né, do grego apologia. Apologia é um termo jurídico na Grécia. No direito processual brasileiro, não sei, direito processual português, direito processual brasileiro, nós temos uma peça que nós entramos nos tribunais para nos defendermos. O direito processual brasileiro é a contestação. O direito processual grego é a apologia. Então, a apologética vem desse termo em grego, apresentar as defesas.
É interessante que nas Escrituras nós temos, no Novo Testamento, que conforme sabemos é escrito em grego, o Antigo Testamento em hebraico, algumas partes em aramaico, o Novo Testamento em grego, nós temos o uso dessa palavra. E o uso mais conhecido é na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3, no verso 15, em que as Escrituras dizem que devemos estar preparados para apresentar as razões da nossa esperança, as razões da nossa fé, as razões da esperança que há em nós. Devemos estar preparados para apresentar esta defesa para todos aqueles que nos pedirem as razões da nossa fé. E quando lemos isso em grego, é exatamente o termo apologia. Então, a apologética cristã é apresentar as razões para a fé cristã. Por que somos cristãos? Então, você tem que apresentar as razões, né? Nós sabemos lá que Jesus de Nazaré, quando ele foi questionado sobre qual era o maior dos mandamentos, ele disse, né, amar ao Pai com toda a sua alma, todo o seu coração e também com todo o seu entendimento, toda a sua capacidade intelectual. Então, Deus, ele quer que nós o amemos por completo. Ele não diz assim, eu quero o seu coração, mas, por favor, deixe o seu cérebro do lado de fora da porta. Não. Até porque conhecer a Deus é um pressuposto lógico da possibilidade de amá-lo. Como você pode amar verdadeiramente aquele que você não conhece? Então, a possibilidade que temos de conhecer a Deus é algo que Deus nos permite, ele optou em fazer isso, a revelação de Deus é uma possibilidade para que, o conhecendo, nós possamos amá-lo verdadeiramente. Então, a apologética é isso. É o estudo da teologia que tem por fim apresentar as razões para a fé cristã. Benção. Benção. Como um jovem que está chegando agora na universidade, nesse contexto que começa a se deparar com a sustentação de filosofias sobre o criacionismo, qual é a realidade, né, e o contraste bíblico para combater essas questões sobre criacionismo, por exemplo? Eu acho que o grande problema da igreja, de modo geral, é que ela não prepara os jovens para este ambiente. Então, a fórmula não pense, apenas creia, não mais funciona. Então, os jovens hoje são expostos a desafios céticos e não estão preparados para apresentar questões ou respostas articuladas e bem inteligentes para estes desafios que eles enfrentam. Então, a primeira coisa do jovem que entra na universidade, que é cristão, ele tem de ter a perspectiva de que o cristianismo é a verdade, e isso quer dizer que ele tem de estudar, aprofundar-se, não negar o que a universidade está dizendo. Quando a universidade falar, por exemplo, de criacionismo, de evolução ou coisas desse tipo, ele saber que são questões que devem ser aprofundadas, investigadas, questionadas, devem mergulhar no estudo disso, porque é no mergulho neste estudo que ele chegará ao cristianismo. Disse que a filosofia superficial leva ao ateísmo, mas a filosofia profunda leva ao cristianismo. Nunca podemos nos esquecer, meu querido, que Jesus lá no Evangelho de São João, no capítulo 14, no verso 6, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse, eu sou a verdade. E às vezes nós lemos as Escrituras e não estamos, parece, convictos de que ele quis dizer o que ele disse. Ora, ele disse, eu sou a verdade, porque nós devemos ter medo da investigação. É verdade. Então, essa declaração do próprio Senhor Jesus Cristo acaba tirando, como posso falar, toda especulação em relação à realidade relativa, né? Pode repetir a realidade? Que essa afirmação que a gente vê o Senhor Jesus fazendo, né, a citação que você acabou de falar, a gente vê que isso acaba contrastando, né, com a afirmação sobre realidade relativa, né, de que existe uma realidade relativa, sendo que Cristo falou que ele é a verdade. O relativismo eu nem considero, o pós-modernismo, o relativismo não considero como um movimento genuinamente filosófico. É mais uma moda. Por exemplo, essa virose aí é um exemplo claro de que quando a coisa aperta, ninguém é relativista. As pessoas estão procurando aí a solução. Ninguém aceita alguém dizer, não, pode ser qualquer solução. Então,
A própria virose demonstra que o relativismo não se sustenta a um escrutínio minimamente mais profundo. Então, o relativismo, o pós-modernismo é mais como uma moda. Uma vez teve uma arquitetura interessante, né? O arquiteto, a tendência dele, o que ele queria era fazer uma arquitetura pós-moderna. Aí ele colocava escadas que não levavam a lugar nenhum, colocava quartos sem janelas, às vezes até sem porta, as paredes um pouco tortas, curvilíneas. Aí a pessoa chegou e perguntou para ele assim, para o arquiteto e para o engenheiro, me diga uma coisa, os alicerces, as fundações, os fundamentos dessa casa foram feitos assim também? Foram feitos assim também, livremente? Aí o engenheiro teve que ser honesto e dizer, não, nós usamos os livros mais consagrados de fundações. Então, quer dizer, o fundamento de tudo é não relativista, porque senão o edifício cai. Quando nós vemos essa questão dessa virose que está vendo aí, do Covid-19, isso é uma prova de que temos de buscar a solução. Existe uma solução, existe uma verdade, e não a verdade pode ser qualquer coisa que você queira. Verdade, verdade. Pastor Tassos, essa definição em 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 15 ao 16, seria basicamente o fundamento para o início do estudo apologético, basicamente? Eu acredito que é a passagem mais relevante, porque do que diz respeito à apologética, pelo simples fato de que é um mandamento, é uma ordem. Então, e é um mandamento que é colocado numa carta católica no sentido de universal, não da igreja imperial, no sentido de universal. Então, a primeira epístola de São Pedro é destinada a todos os cristãos, universalmente, e ali existe uma ordem, não é uma sugestão, é uma ordem. Estejam preparados para apresentar a razão da esperança que há em vocês. Então, assim, nós podemos cumprir ou não a ordem. Mas existe ali um mandamento específico nas Escrituras para que devamos nos preparar para o que cremos. Não é dizer que a razão substitui a crença. É dizer que a fé não é contrária à razão. A fé não é irracional. Essa é a grande questão. Não há conversão racional, por exemplo, no cristianismo. Há conversão espiritual. Mas nós temos, muitas vezes, que destruir os obstáculos intelectuais que separam o homem do evangelho, para que o poder do Espírito possa agir e a pessoa entregue a sua vida para o Senhor. Então, por isso que a primeira de Pedro 3,15 é importante, mas existem outras passagens das Escrituras. O próprio apóstolo Paulo, nós vemos a atuação dele quando lemos lá a segunda parte do livro de Lucas, o Atos dos Apóstolos, nós vemos Paulo fazendo estratégias apologéticas para falar do Senhor. Então, a apologética, ela trespassa todos os 66 livros da Bíblia, né? Até mesmo os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo, trespassa todos os livros, mas se dá o mandamento apologético é encontrado de maneira clara lá na primeira de Pedro 3,15. E se você me permite, meu querido, as Escrituras são tão... Vai ficar à vontade, viu, pastor? Fica à vontade. Tá bom, Deus for mandado aí, fica à vontade. Olha, você falou primeira de Pedro 3,16 também, porque o 3,16 em algumas versões traz a metodologia. É interessante você ter acrescentado o 3,16, porque no 3,16 diz assim, o 3,15 diz, né, santifica o Senhor em seu coração. Você tem que, o mensageiro tem que santificar o Senhor em seu coração. Depois você tem que estar preparado para apresentar as razões da sua fé. E lá no 3,16 diz a metodologia, mas faça isso com amor, com respeito, com moderação, com equilíbrio. Ou seja, a apologética não é, do ponto de vista do cristianismo, algo para que nós ganhemos a disputa. Não se trata de ganhar o argumento, se trata de ganhar a pessoa. A verdade, ela tem que se sobrepor em todas as situações, mas não quer dizer que ela não deva ser posta em amor. Então é tão interessante as Escrituras que nesses dois versos nós temos, fala sobre a pessoa, o mensageiro, fala sobre a mensagem e fala sobre a metodologia, como a mensagem deve ser delivered, né? Deve ser colocada, deve ser entregue.
E é interessante, né? Porque eu estava lendo o versículo 16 e é justamente aquilo que Cristo falou, né? O maior de todos os mandamentos agora é o amor, né? Então, mesmo que a gente vá por esse caminho onde a gente precisa analisar literalmente aquilo que a gente está defendendo, aquilo que a fé em Cristo ela nos produz, aquilo que produz dentro de nós, a gente precisa aplicar isso com amor. Né? Eu acho que não adiantaria de nada a gente fazer discussões, longas discussões, né, para pessoas que talvez elas estão defendendo a sua filosofia de crença e não chegar ao ponto crucial que é a pessoa, né, que é o homem mesmo. Né? Eu creio Isso. que quando a gente realmente se depara nesse versículo 16, aí vem o atributo de Deus, né? Implantado nessa verdade, né? Nessa verdade que é buscar o conhecimento, né? Mas também a verdade do atributo de Deus que é o amor. Isso. E eu ainda acrescentaria a isso o seguinte: muitas vezes a apologética ela não deve ser filosófica, o que eu chamo de apologética pastoral. Vou dar um exemplo para você. Muitas vezes na função de pastor a pessoa chega para mim e diz assim: pastor Tasso, eu tenho um problema aqui. Qual é? Ele diz assim: eu acho que Deus não tem sido bom comigo. Aí eu falo: por quê? Aí a pessoa diz: olha, porque eu tenho uma sobrinha, uma pessoa tão boa, uma criança, ela faleceu de câncer. Eu tenho um filho, meu filho está passando por uma situação muito grave. Essa pessoa, nós temos que buscar no Espírito de Deus a orientação nestes momentos para saber distinguir se a pessoa está precisando de uma resposta filosófica ou de uma aproximação pastoral. Porque nessas situações, muitas vezes, meu querido, o que ela precisa é que alguém esteja perto, dando suporte, orando por ela. Ela não quer uma resposta filosófica sobre o problema do mal, a compatibilidade filosófica entre a existência do Deus e a existência do mal no mundo. Ela quer uma aproximação pastoral. Então, até isso é importante. O amor se sobrepõe nesses pontos, porque temos que identificar o que a pessoa quer, o que ela precisa. E temos a vantagem para fazer isso, de identificar isso. Por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus que criou os céus e a terra habitando dentro de nós. Nós temos que ter conexão, intimidade com o Espírito de Deus para saber isso. Por isso que a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15, inicia: santifique o Senhor em seu coração. Porque não há apologética genuinamente cristã se nós não tivermos conectados com o Senhor. Porque senão iremos nos tornar carrascos, torturadores intelectuais daqueles que em algumas situações precisam de aproximação pastoral, de amor, de acompanhamento, de oração. Isso é tão interessante, tão relevante, as Escrituras já dão conta disso quando iniciam o próprio verso 15 do capítulo 3 da primeira epístola de Pedro. Sim, isso é verdade. Eu tenho visto como pastor mesmo. Nós temos recebido, às vezes, muitas pessoas que elas se encontram em crises, por exemplo, de depressão, né? E a gente vê que esse aspecto da depressão, como doença, ela tem um quadro clínico, ela precisa ter um segmento científico aí por quem estuda essa área, né? Mas a gente vê que muitas vezes a questão do lado espiritual meio que deixou de lado isso, né? Muitas vezes se chamou as pessoas que passavam por uma situação como essa, pessoas que estavam, talvez, em um termo bem cristão, né? A pessoa estava passando por pecado, estava vivendo uma vida, né, que não condicia com a palavra de Deus e por isso estava tendo essas dificuldades na sua vida, né? Mas nunca se deixava tratar a igreja em si, meio que deixou ao lado o tratamento psicológico de uma pessoa que está passando por uma situação de depressão, por exemplo, né? E eu creio que é mais ou menos faz o mesmo sentido quando a pessoa ela começa a estudar apologética e ela não se fundamenta nesse início do versículo 15, né? Que é justamente a santificação. Por quê? Porque existe a espiritualidade, né? Você precisa ter uma vida
de acordo com a palavra de Deus, aos princípios da palavra de Deus, para que você realmente possa fundamentar a tua fé e ela não seja agressiva para outra pessoa, né? Eu lembro que minha esposa, alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, ela estava aconselhando uma irmã que ela realmente chegou num quadro bem depressivo, muitas coisas tinham acontecido na vida dela, e ela chegou com medo, né? Na igreja, ela chegou com medo porque ela tinha medo de falar para nós que ela estava com depressão e ela estava tomando medicamentos, né? Porque ela vinha de uma realidade onde outras pessoas tinham condenado essa prática dela estar tomando medicamentos, né? Se bem que a gente sabe que existe a parte natural e o sobrenatural, né? A gente sabe que existe o natural de um tratamento como esse e a parte espiritual. Então, quando você estava citando justamente essas primeiras palavras do versículo 15 de 1 Pedro 3, em relação à santificação, eu creio que a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso, né? Talvez pessoas que estão nos acompanhando, elas estão estudando em relação a isso, têm um interesse sobre a apologética, e como é interessante quando a gente consegue unir as duas coisas, né? Tanto a vida espiritual mesmo, né? E eu sempre falando com o pastor GC, que é alguém que sempre está contatando você, ou o nosso pastor, o Adam Smith, sempre falando em relação a isso, a gente se depara com essa realidade, né? Não adianta você focar somente um dos lados e tipo, você ir somente para o conhecimento e deixar o lado espiritual de lado, porque você vai se tornar, como você mesmo falou, né? Você vai acabar se tornando um torturador, um carrasco da fé, onde você vai perder o coração da pessoa, né? Olha, uma das assertivas, afirmações mais incríveis e impressionantes das Escrituras, no que diz respeito ao que você está falando, está na carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 18, em que as Escrituras, elas correlacionam o que está no seu coração com a sua capacidade intelectual. Isso é uma tese neurolinguística, uma tese atualíssima que está sendo estudada hoje em dia. A ideia de que as emoções influenciam a nossa capacidade intelectual de forma importante. Quando lemos, eu vou abrir aqui, deixa eu pegar umas escrituras aqui, só para ler para você, que coisa impressionante. Deixa eu abrir aqui em Efésios 4, no verso 18, diz assim, as escrituras dizem assim, eles estão, olha só o que o apóstolo diz, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Essa correlação que há entre endurecimento do coração com ignorância, com obscuridade no entendimento, é algo revolucionário. E vai totalmente ao encontro, é totalmente coerente, encontra reflexo na primeira epístola de Pedro 3,15, que diz que você deve santificar o Senhor em seu coração. Então, o homem é tratado nas Escrituras como um ser completo. Tanto o ser intelectual, quanto o ser espiritual. É um ser psicossocial, um ser espiritual, um ser natural, físico também. Então, a realidade psicossocial, física e espiritual, as Escrituras tratam essa realidade por completo, e essa correlação não poderia estar mais clara do que aqui, na carta aos Efésios, no capítulo 4, verso 18. Eu fico toda vez impressionado. Eu já li 1000 vezes essa passagem aqui, e eu não deixo de ler nenhuma vez para não ficar impressionado. Com certeza, com certeza. A minha tradução diz entenebrecidos no entendimento, né? Entenebrecer é o quê? Com trevas. Entenebrecer é colocar trevas sobre o entendimento. Nós temos que desentenebrecer o entendimento. E como é que o entendimento é desentenebrecido, para usar a terminologia da sua tradução? Quando nós cuidamos principalmente do que está no nosso coração. Nós amolecemos o nosso coração. O que é amolecer o coração? Trocar o coração de pedra por um de carne. Uau. É fantástico quando a gente começa a ver
essa cassação da palavra do Senhor, que a passagem mesmo, a Bíblia, ela mesma se responde, né, pastor Tassos? Eu creio que muitas pessoas, elas acabam buscando pretextos bíblicos, né, para talvez ir atrás dos seus delitos e pecados, usando um termo bem cristão, mas ao mesmo tempo a gente vê que quando nós queremos acertar na verdade da palavra do Senhor, a Bíblia como um todo, ela acaba se conectando, né? A gente começa a ver a conexão de Deus em cada passagem, e eu creio que todo momento, né, a Bíblia, o Senhor, ele está fazendo esse convite para nós, de adorar Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, né, com nossa alma, com nossas emoções, né, ela também está sujeita a essa adoração que nós precisamos ter. Isso. E tem um resumo dessa coisa importante que você colocou é o seguinte, né? Muitas pessoas têm problema com a Bíblia não porque ela se contradiz, mas porque ela contradiz a vontade daquele que está lendo. É verdade. A contradição que é na Bíblia não é nela mesma, é entre o que ela diz e o que nós queremos. E qual é a pior das idolatrias? É você querer um Deus que não é o Deus que diz eu sou o que sou, mas aquele que é uma projeção do que você quer que seja. Então esse é o grande problema. O grande problema é esse. Você quer que a Bíblia se molde aos seus quereres, seus desejos, suas vontades. E você não quer se moldar aos desejos, quereres e vontades de Deus na sua vida. Por isso que cria todo esse problema. É verdade. Eu acho que se as livrarias cristãs, se elas tivessem, em vez de caixinha de promessa, caixinha de exortação, a caixinha de exortação sempre ia ficar lá, de lado, né? Ninguém compraria. Todo mundo quer a caixinha de promessas, né? Por quê? Porque é mais fácil para você digerir as promessas de Deus que a exortação, né, para que agora o homem ele possa ter uma vida condizente com a palavra de Deus. Né? Então, eu creio que essa é uma verdade. Né? Então, esse convite realmente da gente poder adorar ao Senhor, servir a Deus com o nosso entendimento, às vezes as pessoas elas preferem ter somente uma adoração emocional. Né? Aquela adoração do arrepio, aquela adoração onde você simplesmente, né, entra no manto, né? Não que isso você não possa fazer. Pode fazer, Exato. Não tem problema. Mas a gente precisa entender que existe um ponto onde somente essas coisas, essas manifestações, elas não vão sustentar a fé cristã. Né? E aí onde entra o estudo mesmo da fé, onde a gente precisa entender que agora precisamos ir mais fundo, né? Eu creio que a igreja do Senhor, como um todo, ela precisa estar fundamentada nisso. Eu lembro que uma vez conversando com meu pai, meus pais eles são pastores lá no sul da Argentina, e eu perguntei para ele como acontecia antigamente a questão das consagrações pastorais, por exemplo, né? Ele falou, não, meu filho, as consagrações pastorais antigamente era muito por... A gente ia abrir a igreja em algum lugar e tinha algum irmão que falava um pouquinho melhor, que sabia ler também, né? Especialmente no interior da Argentina, e essa pessoa era consagrado pastor, né? Então, a gente via que muitas vezes, até essa forma mais rude, né? Fundamental de poder fazer uma expansão da fé, né? Ou essa tentativa de poder implantar a fé em outros lugares sem um conhecimento, né, acabou também prejudicando um pouco a igreja, né, pastor? Eu creio que a gente vê muitas pessoas que realmente elas têm a fé, elas têm a coragem de poder ir, de falar a palavra do Senhor, de falar do amor, mas nos dias que a gente está vivendo hoje, nós precisamos entender que eu acho muito interessante aquela frase que você tem no site, né? Que é proibido não pensar, né? Então, eu creio que isso é muito interessante. A gente precisa pensar, né? A gente precisa adorar o Senhor em espírito e em verdade, né? Eu acho que essa verdade é justamente aquilo que nós estamos sentindo, não somente no nosso lado emocional, sino que também no nosso lado
da mente, né? Nos nossos pensamentos. Aqui no prédio da igreja, a que eu sirvo, aqui tem um letreiro enorme na frente. Aqui é proibido não pensar. E exatamente para demonstrar que nós precisamos louvar e adorar o Senhor também com o nosso pensamento. E o meu entendimento é muito parecido com o seu. Eu não sou contra as manifestações do Espírito. O que eu sou contra é que a pessoa faça a sua teologia com base na sua experiência pessoal. Então você não pode criar uma teologia com base na vivência. Você pode crescer em sua fé, com base na sua vivência. Você pode construir a sua confiança no Senhor de forma crescente, conforme Ele vai cuidando de você. Tudo isso é válido, mas a teologia é dada pela revelação de Deus. É por isso que é tão importante nós nos aprofundarmos na revelação do Senhor. Amém. Amém, pastor. E o grande problema que nós temos aqui é fazer com que as pessoas se livrem da síndrome do Deuteronômio 29 e 29. Em Portugal tem, na Europa tem essa síndrome aí, não? Deuteronômio 29 e 29? Porque Deuteronômio... Vamos abrir aqui. Deixa eu abrir aqui o Deuteronômio 29 e 29. Deixa eu abrir aqui nas escrituras, porque essa síndrome é pior do que essa virose aí que está tendo aí. Deixa eu abrir aqui. Deuteronômio 29, deixa eu abrir aqui, 29 e 29. Que as escrituras dizem assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Aí a pessoa diz, pronto, ninguém explica Deus, ninguém estuda Deus, ninguém pode saber de Deus. Porque as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. A síndrome é porque as pessoas param na metade do verso e não lê o resto. Se você ler o verso todo aqui, você tem. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Então, o que devemos fazer é nos debruçarmos sobre as coisas que foram reveladas. E o que é que foi revelado? As Escrituras, e tem outra revelação de Deus, que é a natureza. Então, diante das Escrituras e da natureza, é que nós podemos conhecer Deus. E, mais uma vez, eu repito, para que conhecer Deus? Para que possamos verdadeiramente amá-lo, tendo a convicção de que ele é a expressão da verdade. E, portanto, a universidade não vai levar para longe de Deus, tem que levar para Deus. O aprofundamento intelectual tem que levar para Deus, porque é a verdade. As próprias universidades, é que eu estou cansado de dizer aqui, eu tenho uma expressão aqui, eu sou do Nordeste do Brasil, é do sertão. E a gente tem umas expressões aqui que a gente diz assim, eu já estou com a boca mole de tanto falar, de dizer aqui para o pessoal, de ficar falando aqui para o pessoal que nós temos que nos aprofundar no conhecimento de Deus para que possamos amá-lo genuinamente. Amém. Amém, eu creio que essa é a verdade, né? Quando as pessoas elas literalmente levam essa linha de pensamento, né? Vamos deixar para lá, não precisamos nos aprofundar, e aí onde acaba acontecendo o erro e a ignorância, né? Por falta de conhecimento que as pessoas elas acabam errando ao alvo, né? Então eu creio que, como você bem falou, sem prejuízo da outra parte. Isso é muito importante. A igreja que eu sirvo aqui, ela é construída sobre 2 pilares. Um é o crescimento no conhecimento da palavra de Deus. E o outro é o crescimento em intimidade com o Espírito de Deus. Então, é o conhecimento com a intimidade com o Espírito que nos torna pessoas cada vez mais aptas, capazes, corajosas para fazer no mundo o que Deus quer que façamos, que é levar Jesus Cristo àqueles que ainda não o conhecem, ou que o conhecem, mas não o conhecem da forma que deveriam conhecer. É verdade, é verdade. Pastor Tassos, qual seria uma colocação quando você se depara que você está falando com alguém que manifesta ser ateu? Qual seria uma posição? Primeiramente, você tem de identificar qual é a natureza do ateísmo dessa pessoa. Há 2 tipos de ateus. Há os ateus por questões intelectuais.
são aqueles que não são cristãos ou não creem em Deus porque acham que a visão de mundo mais razoável intelectualmente é o cristianismo. Agora, há os ateus por questões morais. O fundamento de muitos ateus não é intelectual, é moral. Quais são os ateus por questões morais? São os ateus que dizem que a descrença na existência de um Deus é, na realidade, uma saída que ele encontrou para levar a vida da forma que querem, levar adiante os desmandos da própria vida. Porque o ateísmo é uma visão de mundo que faz com que você fique confortável em fazer o que quiser. Então, se o ateu é por questão moral, você não tem muito o que fazer do ponto de vista intelectual. Você tem que crescer em relacionamento com ele, em amizade com ele, acompanhá-lo. E na medida que ele racionalizar o ateísmo dele, você começa a dar as respostas. O ateu, por questões racionais, é aquele que você vai perguntar: eu tenho muito interesse em saber o fundamento do seu ateísmo. Em que ele se sustenta? E a partir dessas razões que ele dá ao ateísmo, você vai ser capaz de trabalhar com elas e demonstrar que é muito mais razoável a crença no cristianismo do que no ateísmo. Demonstrar que é preciso muito mais fé para crer no ateísmo do que no cristianismo. E por que isso? Por conta dos vários argumentos para a existência de Deus, que nós podemos conversar sobre eles, se você assim quiser. Então, a primeira coisa na abordagem com o ateu é saber qual é a natureza do ateísmo dele. E a partir daí você trabalhar. Se é um ateísmo moral ou se é um ateísmo intelectual. Se for ateísmo intelectual, você apresenta as razões. Quais são os obstáculos que estão entre ele e o cristianismo? Por que você não é cristão? É questão de Big Bang, questão de evolução, questão de confiabilidade da Bíblia, da pessoa de Jesus Cristo. E você demonstrar que há argumentos para isso. A Bíblia, ela não se fecha a investigação, pelo contrário. É a única religião no mundo que você pode rasgar a Bíblia, colocar no chão, pisar em cima, fazer o que você quiser. Por quê? Ela não há conversão por imposição. As próprias escrituras já deixam claro que é impossível impor cristianismo a alguém. A conversão genuína se dá pelo convencimento genuíno. Então, só daí você já demonstra que a abordagem do cristianismo tem que ser de outra forma. É verdade, é verdade. Então quer dizer, né, para quem está nos ouvindo agora, quer dizer que um cristão, um irmão da igreja, ele pode evangelizar uma pessoa ateia, tranquilamente, né? Podendo se aproximar, podendo conhecer qual é a base dessa pessoa, o que levou essa pessoa a ter uma fé ateísta, pode ser falar assim, né? E agora poder argumentar mediante essa realidade, né? Conheço pessoas que dizem assim: não, mesmo que eu seja convencida do cristianismo, eu não quero mudar. E sabe uma coisa importante, meu querido, que eu descobri e que é uma das coisas mais importantes para o meu ministério pastoral? Eu penso assim: até Deus respeita o livre-arbítrio. E eu não vou respeitar? Até Deus respeita o livre-arbítrio. A nossa obrigação é a obrigação de meio, não a obrigação de fim. No direito, no direito das obrigações, nós temos essa distinção. Obrigação de meio e obrigação de fim. A sua obrigação é de fazer o papel da divulgação de Jesus Cristo, da divulgação do Evangelho da Salvação da melhor forma possível. Você não é responsável pela conversão. Você é responsável por falar de Jesus da forma mais genuína, mais sincera, com o coração aberto para as pessoas. A conversão não é responsabilidade sua. É por isso que vale a pena você ingressar em um processo, mesmo sem ter a menor ideia de como será o fim. Porque não depende de você. Ninguém está fora do alcance de Deus. Então, essa é tão importante. Isso faz com que nós nos motivemos, nos encorajemos a falarmos a palavra da salvação, porque sabemos que a conversão se dá no relacionamento dele com Deus, não com você. Não é pelas suas capacidades, pelo seu talento, pelo seu esforço, por nada disso. Você só deve fazer tudo isso para
a diligência no seu ato evangelístico. E isso por questão de obediência ao que Deus quer que façamos, ao ID. E as consequências disso dependem da vontade da pessoa. Se ela quiser entregar a vida dela ao Senhor, o próprio Deus, né, em seu espírito, passará a habitar nela e encaminhará com ela. O cristianismo é tão impressionante que é a única religião do mundo em que você não vai até Deus. Você não vai até Deus no cristianismo. Todas as outras dizem que você vai até Deus. Você faz isso, você faz... As outras religiões são religiões de obra. Você diz assim, você faz isso, se você fizer, você pode ir até Deus. O cristianismo é tão impressionante que ele diz assim, você não vai até Deus, é Deus que vai até você. Olhe só, é Deus que vai até você. E qual é o requisito para que o Criador dos céus e da terra passe a habitar, fazer morada em você? Basta que você queira. Verdade. 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 Pastor Tarsos, quando a gente... Eu já ouvi o senhor falar sobre isso. Eu gostaria que talvez nós temos ainda 12 minutos para concluir essa live. E eu queria que você abordasse um pouquinho sobre o design inteligente. Design inteligente é um movimento que é antigo, ganhou certa força atualmente, que tem por fim demonstrar que a forma como o universo é estruturado e a vida é estruturada indicam design. E se há design, é muito mais razoável defendermos que há um designer por trás do design. É basicamente isso. É você demonstrar que, por acaso, nós não poderíamos ter nem a vida e nem o universo da forma que eles são estruturados. Só para dar um exemplo rápido para você, só para que nós existamos no universo, há 122 constantes que são milimetricamente sintonizadas no universo para que a vida seja possível. Transparência atmosférica, você tem porcentagem de oxigênio no ar, você tem radiação, você tem várias gravidade, tanto no início do universo como agora. São 122 constantes que têm que ser milimetricamente sintonizadas para que a vida exista. A probabilidade disso ocorrer por acaso, meu querido, é de 1 chance em 10 elevado a 138. Isso é um número inimaginavelmente pequeno. É muita fé para você acreditar que isso pode acontecer por acaso. Só na matemática nós temos um princípio chamado princípio de Borel, que diz que 1 chance em 10 elevado a 50 é impossível. Então você crê em 1 chance de 10 elevado a 50 é você crer por fé. E fé é diferente do cristianismo, porque é uma fé irracional. A crença ateísta é irracional, porque ela está crendo que 1 chance em 10 elevado a 138 pode acontecer por acaso. Então, assim, eu poderia me aprofundar muito na ideia de que, como o universo é estruturado, indica que houve uma mente por trás que estruturou tudo isso. Então, o design inteligente é basicamente dizer isso. Há indícios de design, tanto no universo quanto na vida. E, portanto, nós temos duas saídas. Ou aquilo é feito por um designer, ou é feito por acaso. A crença em que algo tão milimetricamente sintonizado tenha sido feito por acaso, me parece ser uma crença para a qual é necessário mais fé do que a crença de que há uma mente inteligente por trás, programando, articulando e sintonizando tudo isso. Uau! Uau! Isso demonstra a criatividade do nosso Deus, né? Quando a gente realmente começa a ler Gênesis, começa a contemplar a criação de todas as coisas, né? E não foi uma criação por acaso, né? Realmente, aí vem o fundamento disso, né? Existia uma mente pensante detrás de tudo isso que já estava desenhando todas as coisas, pensando como cada uma dessas coisas iriam se encaixar no ambiente que a gente pode estar vivendo hoje. E a gente pode ver que realmente existe um Deus, né? Que ele desenhou todas as coisas para, por último, poder colocar o homem já num lugar onde todas as coisas estavam criadas, de certa forma, para que ele possa subsistir, né? E coloca o homem de forma especial, né? Não é feito por sua palavra, mas ele molda o homem. O homem é uma criação especial, né? A forma como o homem é criado é belíssima.
E Deus é, sim, um Deus de criatividade. Essa sua afirmação não posso concordar mais com algo como eu concordo com isso. Inclusive, o primeiro verso do livro de Gênesis, que não foi o primeiro livro escrito da Bíblia. O primeiro livro escrito da Bíblia foi Jó, mas é o primeiro que temos no Pentateuco. A primeira frase do livro de Gênesis usa o verbo em hebraico bará. Bará é o verbo em hebraico que expressa maior criatividade. Por quê? Porque quer dizer criar a partir do nada. É que em latim ficou conhecido como creatio ex nihilo. Criação a partir do nada. É uma tese tão revolucionária que combateu 33 séculos de literatura. Então, se você pegar desde a origem de Pentateuco, mais de 3 dezenas de séculos depois, todo e qualquer outro livro, desde da Grécia Antiga até o idealismo alemão, tinha o universo como já existente desde sempre. Aí as escrituras eram um único livro que usava o verbo em hebraico bara, para dizer que a criação era a partir do nada. E é exatamente o que a cosmologia moderna defende hoje. Uau! É muito forte isso. Pastor Tassos, nós temos mais 7 minutos de live e eu falei logo no início da nossa conversa que abriríamos um espaço para alguém que quisesse perguntar. Eu posso ter esse atrevimento? Para mim é uma honra. Podemos fazer quantas perguntas. O que eu não souber, eu passo para você responder, tá bom? Aí jogou a batata quente. Ok, eu habilitei aqui os comentários. Queridos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o pastor Tassos relacionado a esse assunto da apologética, fique à vontade. Ele acabou de falar que vai responder. Há muitos vídeos sobre isso lá no canal, se alguém quiser entrar, que é o defesadafé.tv. Se você botar no seu navegador defesadafé.tv, vai ser direcionado para um canal lá que tem muitos vídeos sobre essas coisas. Mas, meu querido, você poderia ler para mim as perguntas, que eu estou sem óculos, eu não consigo ver direito. Eu estou mal vendo o celular aqui, quanto mais as perguntas. Ok, a primeira pergunta aqui foi... Deixa eu deixar isso aqui salvo. Toda e qualquer área da ciência pode servir para apologética? Toda e qualquer área da ciência pode servir para apologética. Se você é das ciências naturais, você pode trabalhar com a questão da origem da vida, a estrutura da vida. Se você é das ciências formais, da matemática, não há nada mais belo do que o argumento matemático para a existência de Deus. A questão da lógica como algo inerente a Deus. Se você quer da área das ciências humanas e sociais, existem inúmeras áreas para atuar, como, por exemplo, as provas históricas da ressurreição de Cristo. O verso mais corajoso das Escrituras é aquele que Paulo fala na 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então, existem pessoas que dedicam a vida para estudar a ressurreição física de Cristo. A exemplo disso, nós temos Gary Habermas. Não confundir com o filósofo Jürgen Habermas. Gary Habermas é alguém que dedicou sua vida acadêmica ao estudo da ressurreição de Cristo. Se você der a psicologia, nada mais contemporâneo do que estudar a questão da existência da consciência. A consciência é incompatível com a visão materialista ateísta do mundo. Existe um escritor americano, interessante, que não é teísta, ele é agnóstico, que é Thomas Nagel. Ele escreveu um livro chamado Mind and Cosmos, Mente e Cosmos. Ele é professor lá em Nova York, é professor da New York University. Ele escreveu esse livro e argumenta que a existência da consciência é incompatível com a existência da consciência é incompatível com o ateísmo. Então, qualquer que seja a sua área de especialização, você pode e deve atuar na apresentação das razões para a fé cristã. Amém. Outra pergunta que surgiu aqui, Everton Arcanjo. Qual a melhor maneira de combater o marxismo cultural? Demonstrando que o marxismo ele é algo que é incompatível com a existência de Deus. O marxismo ele é materialista e, portanto, é ateísta. Se você demonstrar que Deus existe, você vai demonstrar que o marxismo não prospera.
O marxismo, eu até chamo marxianismo. Eu diferencio de marxismo, eu chamo marxianismo, porque meu interesse maior é na questão intelectual do pensamento de Marx, e não, eu quero fugir da questão partidária. Para falar unicamente da questão intelectual, a visão de mundo marxista é incompatível com a existência de Deus. Ela professa o ateísmo. Então, o maior combate a ela é demonstrar que Deus existe e, portanto, aquela visão de mundo não pode prosperar. Porque o marxianismo ele diz que subestruturas materiais elas geram estruturas ideológicas. A base da realidade é material para o marxismo. Isso é ateu, ateísta. Para a gente, não. Deus é o fundamento de todas as coisas e não a matéria. Uau. Pastor, uma pergunta, nós temos 3 minutos. Acredito que seria a última essa aqui. Eu tento falar rápido para falar muitas palavras por minuto, mas... Isso, é verdade, é verdade. Ele está perguntando aqui, Roberta, gostaria que explicasse acerca dos dias da criação, trazidos em Gênesis. O termo dia em hebraico é Yom. É traduzido em hebraico é Yom. Yom tem 4 interpretações possíveis. Yom pode ser interpretado como dia em oposição à noite, está de dia, está de noite. Yom pode ser interpretado quando você diz assim, nos dias de fulano. Yom pode ser interpretado como dia de 24 horas. Yom pode ser interpretado como um longo período de tempo. Então, há 4 interpretações possíveis para Yom. Eu creio que o dia das Escrituras é um longo período de tempo. E eu digo a você que essa interpretação é compatível com a leitura literal, a interpretação literal das Escrituras em hebraico por conta do nome Yom. Aí você me diz, mas, pastor, por que Moisés não escolheu outra palavra para ficar essa dúvida, essa confusão? Porque outra palavra não havia. A riqueza vocabular do hebraico antigo era muito restrita, em torno de 3.000 palavras. Eu sempre digo assim, você pega em português só os verbos irregulares, nós temos quase isso. Então, Yom pode ser interpretado das 4 formas. Agora, quer ver uma coisa interessante? Você veja o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º e o 6º dia. No final você tem, foi-se a tarde e a manhã, foi-se o 1º dia, foi-se o 2º, o 3º. Procure na sua Bíblia, em Gênesis, se tem foi-se o 7º dia. Não tem. Você entra no capítulo 2 de Gênesis e não tem, foi-se o 7º dia. Isso é um indício importante de que vivemos no 7º dia, que é o dia do descanso do Senhor. Descanso de quê? Daquela atividade que começa lá em Gênesis 1:1, do verbo em hebraico bará, de criar a partir do nada. Deus não cria mais no mundo a partir do nada. Ele sustenta o mundo, mas ele não cria a partir do nada. Ele descansou dessa atividade. Estamos no descanso do Senhor. Então, Yom, dia, para concluir, pode ter aquelas 4 interpretações que eu falei. Aqui eu adoto, é um longo período de tempo. E o que eu deixo claro é que quem, como eu, acha que o universo é velho, a vida é antiga, tem uma interpretação compatível com a interpretação literal da Bíblia. Achar que o universo é antigo não quer dizer que você é evolucionista. A macroevolução não é bíblica e não é científica. São coisas distintas. Pastor Tassos, temos 11 segundos. Podemos continuar? Que tomamos? Bom. Ok, queridos. Nós estávamos com uma última pergunta. Nós abrimos o final da nossa live. Eu creio que é um assunto muito, muito relevante, muito... entusiasmante, não sei se existe essa palavra em português, mas quando você começa a estudar as escrituras, quando você começa a se aprofundar no estudo da palavra de Deus, e nós estávamos falando no primeiro tempo da live, que não é simplesmente um aprofundamento que você precisa fazer ele de uma maneira totalmente científica, senão que você precisa ter um ingrediente muito importante que se chama o Espírito Santo dentro de você, que se chama uma vida de santificação. E lá em 1 Pedro 3,15, o verso começa falando sobre isso, começa fazendo esse convite sobre uma vida de santificação, sobre algo que você precisa buscar além desse conhecimento, que vai vir com certeza transformar a tua vida
vai vir a transformar o teu interior, né? De agora você ser um filho de Deus genuíno, de você ter essa verdade dentro de você, mas essa verdade você precisa sustentar ela, você precisa defender essa verdade, você precisa não defender no sentido de você estar brigando por essa verdade, senão que foi muito bem colocado pelo pastor Tarsos, né, que você precisa ser nada mais que um meio para que essa palavra possa chegar às pessoas, e quem faz a obra é o Espírito Santo, quem convence o homem do pecado é literalmente o Espírito Santo. Então, pastor Tarso, eu gostaria que você fizesse uma consideração final aí e ficasse à vontade para poder falar para os nossos irmãos também. Gostaria de agradecer o convite para participar desse momento com vocês. Para mim é uma alegria muito grande, né? Sabemos que essa virose aí impossibilitou a ida, e teria sido, acho que no mês passado, se eu não me engano, ou no início desse mês, para Portugal, para nós participarmos aí do evento, mas Deus proverá uma oportunidade no futuro para que possamos estar pessoalmente. E dizer que é uma satisfação saber que tem pessoas interessadas, né, na abordagem da defesa da fé, na abordagem apologética. Cresçam nesse caminho, se aprofundem, usem a especialidade que vocês têm. Deus nos dá estratégias diferentes, Deus nos usa da forma que somos para o reino ser expandido. Então, não importa a área em que você atue, você é um canal importante no mover de Deus aqui na Terra para que o mundo seja atingido. Então, existem inúmeras formas de nós fazermos apologética, de nós defendermos as Escrituras. E este é o momento de você buscar no Senhor como Ele quer usar você para que Jesus Cristo seja mais conhecido. Então, pastor, muito obrigado, viu, pela oportunidade. Estou sempre à disposição. Estamos lá no Instagram para alguma dúvida que as pessoas tiverem. Pode mandar lá. O Instagram do Ministério é o Defesa da Fé, @Defesa da Fé. É o Instagram. Tem o meu também pessoal aí, se quiserem se conectar. E tem também o canal de vídeos, que você, conforme eu disse outra vez, você consegue ter acesso a ele digitando no seu navegador defesadafé.tv. Basta digitar defesadafé.tv que você é indicado para lá. Estamos à disposição, nós aqui, a nossa equipe, para conversarmos com você sobre a defesa da fé. Bênção, pastor. Nós temos aqui a companhia, eu falei no início, estamos acompanhando o nosso irmão na fé e doutor também, um estudioso aqui na Universidade de Coimbra, Rafael Firpo, e eu fixei o comentário dele aqui. Ele está falando assim: vamos trabalhar nisso, né, para que você possa estar aqui com a gente, só para ter mais testemunhas, viu, Rafa? Estamos ouvindo aqui. Vamos trabalhar, depois que isso tudo passar, vamos trabalhar para que realmente possamos fazer esse evento aqui dentro da universidade. Eu creio que vai ser um momento muito especial para que a palavra do Senhor, a verdade da palavra do Senhor, ainda possa vir realmente como essa espada de dois gumes, né? Vem penetrar o coração do homem e poder produzir essa transformação. Pastor, fica o convite para a próxima terça-feira? Próxima terça nós podemos. Vou só checar aqui. Deixa eu checar aqui. Ok. Eu acho que eu vi. Todo mundo está escrevendo aí. Queremos mais, queremos mais. É terça que dia 6, é? Eu acredito que sim. Deixa eu só olhar 5, aqui. né? Dia 5. Próxima terça-feira. É dia 5, pastor. Dia 5. Deixa eu ver aqui. 4 horas da tarde aí no Brasil. Dá certo, deixa eu botar aqui logo. Vai dar, pronto, tá combinado. Dia 5. Ok. Nós temos esse novo bate-papo aqui. Você já pode, não sei se eu não consigo ver muito bem o que está sendo escrito aqui, que as letrinhas são pequenas. Mas se você anota as perguntas aí que a gente dia 5 pode responder. Você vai me falando. Ok. Benção demais. Igualmente nós vamos estar compartilhando essa live com você, vamos estar gravando ele e compartilhando. Então, para você que está nos acompanhando agora ao vivo, próxima terça-feira, gente,
é muito especial. Não fica somente com você querer assistir. Chama outras pessoas que você sabe que essa palavra ela vai ser importante. Pessoas que talvez estão no meio acadêmico também querendo evangelizar pessoas, querendo evangelizar amigos, querendo ser esse meio para que a palavra do Senhor possa chegar para eles. Ou simplesmente você tem mais irmãos da tua igreja também que precisam escutar. Eu creio que é um enriquecimento para a igreja como um todo poder ter o conhecimento dessa verdade. Pastor Tarso, mais uma vez, muito obrigado, que Deus te abençoe. E próxima terça-feira, então, dia 5, estamos conectados aí novamente para falar um pouquinho mais sobre apologética, sobre esse assunto que com certeza ele tem uma infinidade de abordagens e poder trazer essa verdade para nossos irmãos. Eu que agradeço mais uma vez e cumprimento o professor Rafael, que está aqui, né? Professor Rafael, que você marcou. Pronto, um abraço, viu, para todos vocês, que Deus os abençoe grandemente e que possamos levar adiante aí o reino de Deus, que eu não tenho 100% assim, mas eu tenho uma suspeição muito forte de que o tempo está perto, está próximo. Estamos pertinho. Será que o selo está próximo de se abrir? Ou já abriu? Né? Fica uma pergunta aí no ar para poder responder na próxima, né? Quem sabe não consigamos fazer nem terça-feira, né? Eita! Então vai ficar só a programação das redes sociais, talvez. Né? Quem sabe? Pastor Tarso, mais uma vez, muito obrigado. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesadafé.org.